bem? Estamos de volta com mais um Formações Autores e dessa vez a gente vai falar da trajetória do mestre John Buscema. Tudo que ele fez na época clássica para Marvel. Será que ele fez alguma coisa para DC Comics? Antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sino, pede para receber todas as notificações. Joga esse vídeo naquele grupinho de WhatsApp que tem uma galera que curte quadrinhos, que eles vão gostar de saber dessas informações sobre um dos grandes mestres dos quadrinhos. Vamos lá? Começou! John Buscema já era desenhista profissional antes do universo Marvel como a gente conhece surgir. Trabalhou em vários gêneros, em westerns, títulos de monstros da Marvel. Ele já tinha até ilustrado um título de super-herói para Charlton, co-criado por Jerry Siegel, chamado Nature Boy. Mas é em 1966 que ele estreia oficialmente na Marvel, ilustrando com Jack Kirby uma história do Nick Fury em Strange Tales 150. Em seguida, Buscema ilustra 3 histórias do Hulk em Tales to Astonish 85-87. Finalmente, em 1967, John Buscema pega seu primeiro grande trabalho para Marvel, a Mensal dos Vingadores. Nessa primeira passagem pelo título, de Avengers 41 a 62, com pausas aí entre essas edições, foram Vingadores, Gavião Arqueiro, Feiticeiro Escarlate, Mercúrio, Golias, aqui representado na identidade de Gigante, Vespa, Capitão América, Hércules, Pantera Negra e, aparecendo pela primeira vez e se unindo à equipe, o Visão. Hank Pym passa a ser o Jaqueta Amarela nessa fase, mas não se une oficialmente à equipe ainda. Em 1968, Buscema desenha as primeiras edições do título do Namor, o Príncipe Submarino. Ele ilustra as edições Submariner 1 a 8. Aqui, entre outras coisas, a gente tem a primeira aparição do Tubarão Tigre. No mesmo ano, Buscema foi convidado a desenhar o seu icônico run com Stan Lee na revista do Surfista Prateado, que acontece de Silver Surfer 1 a 17. As histórias filosóficas e sofridas do surfista se tornaram clássicos da Marvel e incluem uma épica batalha com Thor e a primeira aparição do Mephisto. A partir de 1969, John Buscema desenhou ou arte finalizou algumas edições esparsas do Homem-Aranha, entre Amazing Spider-Man 72 a 85. Uma dessas edições trouxe a primeira aparição do Gatuno. Buscema retorna para uma segunda sequência de histórias com os Vingadores em 1970. Ele desenha Avengers 74 a 85, sendo que só a 78 foi desenhada pelo seu irmão, Sal Buscema. São Vingadores nessa fase Pantera Negra, Golias, que nessa época era o Clint Barton, Visão, Jaqueta Amarela, Vespa, Capitão América, Mercúrio, Feiticeiro Escarlate, Homem de Ferro, Thor e Cavaleiro Negro. Essas histórias marcam a primeira aparição do Esquadrão Supremo. Buscema fica um bom tempo no Quarteto Fantástico após a saída de Jack Kirby da Marvel. Ele fica no título de Fantastic Four 107 a 141. Além dos 4 principais, Senhor Fantástico, Mulher Invisível, Coisa e Tocha Humana, foram membros da equipe nesse período o Doutor Destino, por incrível que pareça, por um curto período de tempo, e a Medusa. Outra passagem muito lembrada com carinho pelos fãs é a do John Buscema pela revista do Thor. Ele desenha do número 182 ao 259. Boa parte desse run nunca foi publicado pela Panini. Buscema desenhou a Amazing Adventures 1, segunda série, que trouxe o novo visual da Viúva Negra, aquele traje de couro pelo qual ela ficou mais conhecida na época. A partir de 1973 começou a celebrada fase do Buscema desenhando Conan, de quem a Marvel tinha os direitos na época. Infelizmente não tem miniatura do Cimério na coleção da Eagle Moss. John Buscema desenhou em 1976 as primeiras histórias do Nova, só os 2 primeiros números. O personagem, co-criado por Buscema e Marv Wolfman, tinha a vibe adolescente do Homem-Aranha misturada com uma origem espacial semelhante à do Lanterna Verde. Não deu muito certo na época nos Estados Unidos, mas no Brasil a molecada adorou. E hoje é um personagem cult muito querido pelos fãs.
Buscema também foi convocado para dar o start em outra novidade em 1977, a nova revista da Miss Marvel, a Carol Danvers. Ele desenhou do número 1 ao 3. Carol tinha surgido na revista do Capitão Marvel, Marvel, mas ganhou poderes próprios derivados de uma tecnologia Kree e passou a dividir o seu tempo entre a combater o crime e ser editora de uma revista feminina do Clarim Diário. Buscema também desenhou um monte de fill-ins, ou seja, uma ou duas edições isoladas de heróis diferentes. Não dá para fazer aqui slide de tudo isso, vou só citar: Capitão América, Capitão Britânia, Demolidor, Frankenstein, Howard o Pato, Mestre do Kung Fu, Sonja ou Sônia, Adam Warlock, Kazar, Drácula, entre outros. Ele fez também o Tarzan, quando foi licenciado pela Marvel, aquele que a Pipoca Nanquim lançou, adaptou o filme O Mágico de Oz, desenhou HQs da Marvel da banda Kiss, muita coisa rápida e muita coisa que não tem miniatura. Chegamos a 1980 e o Buscema ajuda a lançar mais uma nova personagem, a Mulher Hulk. Aqui ele desenha só o número 1. O Stan Lee escreveu a história às pressas para registrar a personagem e o nome, com medo que o estúdio de TV que fazia o seriado do Hulk criasse a personagem antes e se apropriasse do conceito. Jennifer Walters era uma advogada que leva um tiro de mafiosos que estava acusando. Seu primo Bruce Banner faz uma transfusão do seu sangue para salvar a vida dela e ela se torna a selvagem Mulher Hulk. Buscema, que não era tão fã de desenhar super-heróis, se afastou um pouco do gênero para desenhar só os títulos do Conan, mas fazia coisas esporádicas, como uma história solo do surfista e o segundo encontro do Superman com o Homem-Aranha, que saiu na Marvel Treasury Edition 28 de 1981, em que a dupla enfrenta o Doutor Destino e o Parasita. Esse é um dos poucos trabalhos, se não o único, que o Buscema fez com personagens da DC no período clássico. Buscema ficou então quase 5 anos longe dos super-heróis, tanto Marvel quanto DC. A única exceção foram as partes 1 e 2 da minissérie da Magia, a Illyana Rasputin, de 1983. Buscema volta para valer para os heróis e volta também para os Vingadores a partir de Avengers 255 até a edição 300. Com início em 1985. Foram Vingadores nessa fase Capitão América, Cavaleiro Negro, Vespa, Hércules, Capitã Marvel, Feiticeira Escarlate, Visão, Namor, Thor, Mulher Hulk, Senhor Fantástico, Mulher Invisível e Star Fox, Doutor Druida e Gilgamesh, que não tem miniatura. Nessa fase acontece Sob Cerco, um dos melhores arcos dos Vingadores. Buscema retorna para o Quarteto Fantástico das edições 296 a 309 de Fantastic Four, a partir de 1986. Foram membros da equipe durante essa passagem Senhor Fantástico, Mulher Invisível, Coisa, Tocha Humana, Mulher Hulk, Crystalis e a Mulher Coisa, que não tem miniatura. Em 1987, Buscema desenha a minissérie do Mephisto contra os heróis Marvel, as 4 edições. Depois de mais uma graphic novel do surfista com Stan Lee, John Buscema desenha um arco introdutório do Wolverine na Marvel Comics Presents e depois os 16 primeiros números da primeira revista mensal do personagem, a partir de 1988. Aqui, o Logan se estabelece em Madripoor e adota a identidade de Caolho. Em 1993, Buscema desenhou a graphic novel do Wolverine, Escolhas Sangrentas. E em 1994, Buscema ilustra uma sequência de histórias do Justiceiro em Punisher Warzone 23 a 30. Ele ainda fez algumas coisas esporádicas com o Justiceiro, Vingadores e Conan, até o fim da década. Parou! Chegamos no ano 2000. John Buscema só fez coisas pra valer mesmo na DC depois do ano 2000. Ele desenhou umas histórias do Batman, e ele também fez aquela história do Stan Lee reimaginando o Superman. Stan Lee fez várias histórias reimaginando como ele teria criado vários personagens da DC. O do Superman foi ilustrado pelo John Buscema. E ele continuou fazendo mais um monte de trabalhos também para Marvel até 2002, quando ele faleceu aos 74 anos, vítima de um câncer de estômago.
Pessoal, se você curte aqui o canal, sempre tá assistindo os vídeos, quer fazer parte de um grupo para trocar ideia comigo e outros fãs aqui do canal, receber os vídeos antes, ganhar história em quadrinhos, se você quiser ter um tratamento diferenciado, vem ser membro do canal como essa galera aqui. É muito legal, você vai curtir, a gente vai trocar ideia direto, você vai receber coisas com antecedência, vai ter um tratamento diferenciado, vai ter uma figurinha ali mostrando que você é membro do canal. Não perde tempo porque é muito baratinho. Vem ser membro aqui do canal. Por hoje é só, nas próximas semanas, semana que vem tem X-Men nas páginas cortadas, a gente vai mostrar o que Abril cortou de página na fase do John Byrne e também em mais histórias que estão saindo agora na saga dos X-Men. Depois já vai rolar a nossa cobertura da CCXP. Esse ano tem Chris Claremont, tem Kevin Maguire, J.M. DeMatteis, um monte de artista legal lá. Vou tentar pegar autógrafo de todo mundo, mostrar o que tá rolando por lá. E as novidades de quadrinhos que a Panini vai anunciar lá no evento. Depois já tem a HQ que eu li e o filme que eu vi, Kraven o Caçador. E qual vai ser o próximo Formações Autores? Coloquei uma enquete para a galera votar. As opções eram Jim Lee, Frank Miller, Alan Moore e Todd McFarlane. Eu queria colocar um quinto elemento ali, mas o YouTube não deixou. Só deixou fazer uma enquete com 4 opções. Com 44% dos votos ganhou Frank Miller. Então, no próximo Formações Autores a gente vai mostrar a trajetória de mais um mestre, Frank Miller. Só coisa icônica na Marvel e na DC. Até lá!